cidade de Cafarnaum, onde ele fora criado, na verdade, melhor dizendo, na cidade de Nazaré. Ali, irmãos, Jesus ele não pôde fazer muitos milagres na cidade de Nazaré, porque a Bíblia diz que pela incredulidade do coração daquele povo, que viu Jesus crescendo ali, ele nasce, crianças ali, e as pessoas olhavam para Jesus com descaso. Então Jesus ali, ele não fez muitos milagres. E Jesus, estando ali na cidade de Nazaré, ele ouve uma notícia triste, que o rei Herodes tinha acabado de matar João Batista. E Jesus se entristece agora, e ele vai ir para o deserto. A Bíblia diz que ele sai da cidade e toma rumo ao deserto. E ele está indo para o deserto, só que quando ele faz essa atitude, o povo, a multidão que conhecia Jesus, a Bíblia vai dizer que ele agora ia seguir a Jesus. Quando o povo estava sabendo, no livro de Mateus, no capítulo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão. E quando Jesus viu aquela grande multidão, ele possuído, mesmo machucado, triste pela situação do momento, a Bíblia diz que Jesus agora ele vai sentir compaixão daquela multidão. Sentindo compaixão da multidão, porque ele vê aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, que não têm instrução, e uma multidão que precisa ser orientada. E Jesus, então, ele para ensinar aquela multidão. E Jesus começa a ensinar a multidão naquele dia. Mesmo Jesus se retirando para o deserto, a multidão vai junto, e Jesus sente compaixão, e ele tem agora a oportunidade para instruir aquela multidão. E a Bíblia diz que muitos deles ali eram curados, libertos, porque a palavra ela tem esse efeito na nossa vida. A palavra de Jesus, ela vai na onde ela precisa ir, irmãos. Por isso que é maravilhoso quando o crente ele vem à casa do Senhor e ele presta atenção do que o Espírito Santo está fazendo no meio de nós. Cada louvor, cada adoração, cada versículo que é lido, tudo isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando no meio da igreja. Isso é lindo demais. E Jesus vai demonstrar isso aos discípulos, que mesmo ferido, triste, por causa da situação de João Batista, eles tinham que ter compaixão da multidão. Eles tinham que anunciar o reino de Deus, a sua justiça. Eles tinham que falar do poder do Evangelho. Jesus estava dando a eles uma lição. Porque no momento que nós sofremos, irmãos, Deus sempre também nos usa. No seu sofrimento, Deus também vai lhe usar. Na sua circunstância ruim que nós vamos passar, porque se não fosse assim, Jesus não tinha escrevido para nós que no mundo teríamos aflições, que nós passaríamos lutas, seríamos perseguidos, maltratados por amor do Evangelho. Muitos às vezes não entendem, mas nós, irmãos, precisamos entender que é algo do crente chamado compaixão. Algo que todo crente precisa ter é compaixão, amor no coração. E Jesus está ensinando aqui esta multidão. E os discípulos estão observando, ao ponto que quando termina o sermão, a hora já está muito tarde. Os discípulos achando que ia descansar, porque Jesus estava triste, eles iam para o deserto, ia ficar tranquilo, agora ele estava ali. E Jesus vai dar uma palavra para eles, diz assim: alimenta a multidão, elas não podem voltar para casa com fome, passaram o dia inteiro conosco, tiveram o dia inteiro ouvindo a palavra, crendo no poder do reino de Deus, mas eles estão com fome. Porque Jesus, irmãos, ele te alimenta espiritualmente, mas também ele te cuida nas suas necessidades.
Jesus, ele sabe o que você precisa espiritualmente, mas ele também sabe o que você precisa materialmente na sua casa. Jesus sabe o que está passando lá dentro da sua casa, ele sabe. E aí ele às vezes usa alguém para nos abençoar e a gente não entende. É porque Jesus, a compaixão que ele tem é demonstrado no meio da igreja. É por isso que uma igreja verdadeira, ela tem compaixão. Ela olha para alguém que está sofrendo, abraça. Uma igreja verdadeira, uma igreja que tem Jesus, ela sente a dor do seu irmão, sem hipocrisia, irmãos. Sem querer aparecer, isso não é mérito, isso é pura misericórdia e benignidade de Deus que nós lemos aqui. O Deus que abre o mar vermelho, o Deus que arranca do seu povo que está escravizado na mão de Faraó, o Deus que te libertou de tantas coisas erradas, o Deus que mudou a sua vida, é o Deus de misericórdia. E isso é glorioso nós entendermos, que os discípulos, eles não estavam entendendo. Mas Jesus vai lhe dar uma lição. Se você ler o livro de João, lá pelo versículo 50 e poucos, vai dizer que os discípulos, eles não entenderam a compaixão de Jesus. E por que Jesus fez com que eles alimentassem a multidão? Porque Jesus pergunta para eles, alimenta. Eles dizem, mas Senhor, nós, se tivesse muito dinheiro no bolso, né? Tivesse uma boa quantia, 200 denários, que significaria um bom dinheiro, nós mesmo assim não conseguia comprar pão e peixe para essa multidão. É muita gente, Senhor. Aí Jesus pergunta para ele, mas o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes. Então, pede para a multidão sentar. Todos sentam, deixa eles bem acomodados, que demais é com nós vamos alimentar a multidão. O que eu entendo, irmãos, é que quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos descansar e esperar nele, porque a providência vem de cima para nós. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E Jesus vai ensinar aqueles discípulos, e a Bíblia diz que agora Jesus faz uma oração e começa a partir aqueles pão. É poucos pão, mas ele pega cada discípulo, eram 12 discípulos, e Jesus fala assim, cada um de vocês pegue um cesto, se virem, rumo um cesto para cada um de vocês. Aí eles trazem até Jesus, e Jesus começa a partir. Cada cesto que vem, ele parte. E a Bíblia diz que os cestos vão se enchendo. E agora ele diz, agora vocês vão servir a multidão. E a Bíblia vai dizer que eles começam a servir, e ainda sobra alguns cestos cheios, porque o que Deus faz é sempre com abundância, irmão. Para quem achava que não dava, Deus faz um milagre. Mas aqueles discípulos estão com o coração duro, o texto vai dizer isso, que ele estava com o coração duro. Como quem? Para que isso? Era só ter despedido esta multidão, eles se viravam, ia comer em casa, era mais fácil. Às vezes nós queremos o mais fácil, mas Deus ainda quer que nós vivemos milagre na presença dEle. Deus ainda quer que você, irmão, se posiciona como um crente que crê no sobrenatural de Deus. Talvez lá no meio da tua família está precisando de um milagre, de um sobrenatural. Jesus está dizendo para nós ainda, eu ainda continuo multiplicando o azeite na botija, eu ainda continuo fazendo milagre no pouco que você tem. Aleluia! Os discípulos estão com o coração duro. Aí Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus obriga eles a ir para o mar da Galileia e atravessar. Jesus diz, vocês pegam o barco e vai. O texto vai dizer que Jesus compila eles, dizendo, vocês têm que ir para o mar, atravessar ele. E eu vou ficar aqui, vocês vão sozinhos. E agora eles vão sentir o peso da tempestade. Porque tem hora que a gente sente o peso da tempestade e parece que estamos sozinhos. E Jesus está orando, porque era isso que Jesus fazia. Ao escurecer, Jesus, a Bíblia diz que ele sempre se deslocava para falar com o Pai, nos ensinando que na escuridão da noite,
No momento que estamos sozinhos, nós podemos nos recolher sozinhos, sem ninguém ver, e falar com Deus, irmãos. Jesus estava ensinando o momento que você pode ter de intimidade com Deus. E os discípulos estão no meio do mar, agora preocupados porque as ondas começam a ser grandes, e eles começam a remar, e eles não saem do lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus enxerga eles lá, enxerga eles no meio da tempestade, e Jesus vai caminhando por cima das águas. Para aquela ação sobrenatural, os discípulos não estavam habituados, porque quando ele vê um ser andando por cima das águas, a Bíblia diz que eles se assustam, e diz: meu, que será isso? Alguns deles vai gritar: é um fantasma. E a Bíblia diz que eles se enchem de medo, de temor, por causa de ver aquilo no meio da escuridão, no meio do vento, da tempestade, e vai dizer: é um fantasma. Mas Jesus vai se manifestar mais uma vez, dizendo: não tenha medo, sou eu. Quando ele diz: não tenha medo, sou eu, os discípulos reconhecem a voz de Jesus. Uma coisa eu acho lindo nos discípulos, que pelo menos eles reconheceram a voz de Jesus e acalmou o coração. No entanto que Pedro, ele vai se colocar na frente dizendo: Senhor, se é tu mesmo, me permita que eu vou até ti. Ousado, no meio da tempestade, do vento, disse: é o Senhor mesmo? Aí Jesus diz: então vem, você quer viver uma experiência? Então vem. E você já conhece o texto, a história. Mas o que eu vejo aqui, meus irmãos, é que Jesus, ele faz este ato para que os discípulos entendam que Jesus, ele é poderoso, mas Jesus, ele é poderoso para entrar na situação, seja ela qual for. Os discípulos estavam com a dureza de coração e agora eles estão clamando por misericórdia, mas de repente Jesus aparece, e quando Jesus aparece, ele entra no barco dos discípulos, e sem os discípulos falar nada, ele vai dar uma ordem à tempestade: acalma-te, vento. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. E imediatamente os discípulos olham com espanto e dizem: verdadeiramente este é o Deus, o enviado, o Messias. Parece que eles estavam tanto tempo com Jesus e ainda não tinha certeza de quem ele era. Tem tanta gente, irmão, que está na igreja e ainda não tem certeza do que é Jesus na vida. Não tem certeza do que Deus é capaz de fazer na nossa vida, mas Deus se manifesta no meio da tempestade para dizer para você: eu tenho poder para acalmar, seja ela o tamanho que for. Agora os discípulos começam a entender, e a Bíblia fala que o barco estava já no meio do mar. Estava no meio do mar, como quem não tem mais como voltar atrás. Assim é todo aquele que serve a Cristo, meu irmão. Você está na caminhada para o céu, não tem como mais você voltar para trás. Não tem mais esse negócio de você querer desanimar e largar aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer, queridos. E esses discípulos agora, eles vão entender. Portanto, os discípulos agora começam a ser tomados por um sentimento de arrependimento, de quebrantamento, dizendo: nós fomos muito orgulhosos, nós não queríamos ter compaixão. Jesus sofrendo, Jesus estando triste por causa de João Batista, mesmo assim, ele vai e cura aquela multidão, prega para a multidão, alimenta a multidão fica contente, e nós com o coração endurecido, meu Deus, tem misericórdia. Aí eles reconhecem, aí eles começam a reconhecer que sem Jesus no barco a vida não dá certo.
Jesus só dá uma experiência para eles viver um pouquinho no meio do mar sem Jesus. Era ruim demais, não dava para encarar, não tinha como ter solução, eles não poderiam fazer nada. Ali estava alguém experiente, acostumado a pescar, conhecia o mar da Galileia como ninguém. Pedro e João eram especialistas, talvez eles bateram no peito e disseram: vamos enfrentar o mar, para nós isso aqui é tranquilo. Mas de repente o vento vem e ele perde o controle. Eu quero te dizer, meu irmão, na tua vida pode estar tudo tranquilo, mas se Jesus não estiver no barco, você não vence a tempestade. Sem Jesus no barco não tem jeito, mas Jesus está aqui para dizer: Ele quer andar com você, Ele não quer abrir mão de você, Ele não abre mão da tua vida, querido. Aí os discípulos agradecem, porque Jesus chegou no meio da tempestade. O texto vai dizer que na quarta vigília da noite, já tinha passado algumas horas, eles já estavam na madrugada ali, tentando sobreviver, e não conseguia, mas quando Jesus chegou, a coisa mudou. O que está faltando em você? Talvez é compaixão, talvez estamos sendo muito egoístas, e aí Deus vai trabalhando no nosso caráter, trabalhando se nós estamos humilhando-se aos pés de Jesus, esperando a sua misericórdia. Então, a partir daquele ponto, irmãos, os discípulos agora, eles passam a crer. Então eles, de boamente, receberam num barco, e logo, o versículo 21, diz: eles, então, de boamente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde eles iam. Eles só conseguiram chegar quando Jesus entrou no barco. Deus te deu uma ordem, meu irmão. Você tem um caminho a seguir. Deus te deu uma estratégia a seguir. Mas não vá sozinho, não. Não seja egoísta, não. Convide Jesus para estar contigo no barco. Convide Jesus para andar com você neste barco. Porque quando os discípulos entenderam que Jesus chegou e eles receberam de boa mente, como quem: meu Deus, ainda bem que Ele veio. Ainda bem que nós temos um Deus que anda sobre o mar, que anda no meio da tempestade. Para Ele não tem problema nenhum. Para você, você não pode, meu irmão, sozinho. Para nós, no barco já é difícil, imagine no meio da tempestade. Pedro tem essa experiência, e ele vai, mas ele dá uma olhadinha para o vento e começa a afundar. E Jesus dá uma lição nele: diz: Pedro, ô homem de pouca fé, ao invés de olhar para Jesus, olhou para o vento. Tem gente assim dentro da igreja, ao invés de olhar para Jesus, fica olhando para a circunstância, fica olhando para os problemas, ao invés de adorar a Ele em espírito e em verdade, entra pelo caminho da murmuração, entra pelo caminho do desdenho, acha que não vai dar certo. Meu irmão, Deus não perde o controle da tua vida, Ele não perde o rumo da tua vida. Você entregou a vida para Ele, então descansa o teu coração aqui nesta noite e comece a adorar este Jesus que está presente nesta reunião. Aleluia! E os discípulos, juntamente com Jesus, agora chegam à terra de Genezaré, e ali com Jesus no barco, que a tempestade foi se acalmando, tudo voltou ao normal. Agora eles começam a fazer a obra. Se você continuar o texto, você vai ver que agora a visão dos discípulos é diferente. Agora a visão dos discípulos é ficar atento ao que o mestre faz para fazer da mesma maneira. Porque às vezes a gente só vai entender quando nós não temos a solução do problema. E aí a gente vê que Jesus chega e a coisa muda. O Salmo de número 30, versículo 5. A Bíblia diz assim: porque a sua ira, ela dura só um momento, no seu favor está a vida. E aí ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Eu quero te dizer que Jesus, Ele vai, querido, acalmar aquilo que está tirando a paz do teu coração nesta noite, porque Jesus está aqui neste culto, o Espírito Santo te conhece, Ele sabe, te entende como ninguém. Talvez você não falou nada para ninguém hoje. Talvez você veio esse culto dizendo, eu vou adorar, mas eu gostaria que Jesus entrasse no meu barco. E Jesus está dizendo, eu sei acalmar a tempestade, eu sei te levar ao ponto seguro. Você está caminhando no mar, mas você vai chegar até o final. É isso que Jesus está dizendo para alguém aqui. Você está caminhando, você está lutando, você está persistindo, você está querendo vencer as barreiras, as lutas, as provas, mas Jesus está dizendo, eu estou entrando no teu barco e você vai chegar em terra firme, porque esta é a promessa de Deus para nós, aqui nesta noite. Quantos creem nesta palavra e quer pegar a ela como ato de fé, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Nós precisamos acreditar mais no nosso Salvador, porque Ele ouve a nossa oração, Ele atende o nosso clamor, e Ele está entrando em ação aqui. Eu posso crer pelos olhos da fé. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Fique em pé, igreja do Senhor.